a nossa gravação. Boa noite, saudações de terça-feira, e vamos dar início aqui à nossa conversa sobre sociedades no direito brasileiro. Então, dando início aqui à nossa conversa, o objetivo dessa nossa aula será conversar com vocês sobre os tipos de sociedades existentes no direito brasileiro. Evidentemente que nós não temos a intenção de esgotar, exaurir o assunto, né? Lá no curso de Direito, a gente trabalha isso em um semestre, conversando somente sobre direito das sociedades, como assim a gente chama, e aqui nos cursos que não são jurídicos, como o de vocês, que é o curso de administração, a gente conversa um pouco de forma um pouco mais superficial, mas de que vocês consigam ter o entendimento do conteúdo, consigam fazer as anotações necessárias, que consigam também diferenciar esses tipos de sociedades no direito brasileiro. Então, esse é o objetivo da aula. Ao final aqui da nossa aula, a gente teria 3 pilares aqui como objetivos, né, como capacidades dessa aula, que seria o aluno conseguir conhecer os diferentes tipos de sociedades, sejam elas empresárias ou não, a identificação das responsabilidades e obrigações, estando relacionadas cada uma com o seu tipo de sociedades, e, de uma maneira um pouco mais genérica, entendermos ou compreendermos de que forma que será usado essas sociedades no direito brasileiro. Então, dando início à nossa conversa, no direito brasileiro, né, a partir de 2002, o legislador separou, entendeu por bem, a existência das sociedades empresárias e das sociedades não empresárias. Professor, mas qual é essa diferenciação? Por que de existir sociedades empresárias e sociedades não empresárias? O pilar aqui, o ponto de entendimento aqui, a discussão doutrinária vai ser baseada lá na teoria de Askine, evidentemente, ou teoria da empresa, em que as sociedades empresárias são aquelas que possuem organização de fatores de produção. Então, os fatores de produção é aquilo que a gente já conversou, que é a atividade economicamente organizada. Então, isso aí é uma conceituação que já está lá no artigo 966 do Código Civil, e ele foi transplantado, ele foi seguido aqui para o direito das sociedades. E as sociedades consideradas sociedades não empresárias são aquelas sociedades que aqui no direito brasileiro elas não possuem organização dos fatores de produção. Eu gostaria que vocês fizessem essas 2 anotações. Lá no curso de Direito, quando a gente vai falar de sociedades, e que eu vou falar de sociedades não empresárias, a gente consegue ter um pouco mais de tempo hábil para explicar que a sociedade não empresária, que eu já vou nominá-la aqui para vocês, é aquela que não possui organização de fatores de produção. Aí você pode estar imaginando, mas professor, isso aconteceu agora, né, depois de 2002, com o implemento aqui da teoria da empresa no Brasil? Não. A sociedade não empresária, ela já existia lá no direito civil do Código de 16, que ela era chamada, antes de 2002, de sociedade civil. Era aquela famosa SC. Mas o que era a sociedade civil? Era a sociedade daqueles profissionais que exerciam atividade de forma intelectual. Então, 2 médicos, 2 advogados, 2 professores. Essa daí era considerada a antiga sociedade do direito civil, que ela não tinha nada a ver com o direito comercial lá do Código de 1850. Então, a sociedade civil, quando nós tivemos essa reforma no Código de 2002, né, que a gente já conversamos sobre isso, a partir de 2002 aqui no Brasil, teoria da empresa. Então, sendo teoria da empresa, tudo isso ele foi reformulado. E quando o legislador veio fazer essa organização sistemática, ou seja, veio codificar o Código Civil, juntando ali com a parte da teoria da empresa, do antigo Código Comercial, o que ele entendeu como técnica legislativa? Pera lá, nós tínhamos a sociedade do direito civil, que era a sociedade lá que não tinha nada a ver aqui com o comércio. E nós tínhamos as sociedades comerciais. Olha o que o legislador se valeu para tomar
para fazer essa organização? Bom, se nós estamos tratando de sociedades, eu acho que nada mais justo do que colocar uma sociedade ao lado da outra. Então, eu vejo que o meu aluno, ele acaba tendo dificuldade quando a gente vai tratar aqui, como neste momento que eu estou falando de sociedade empresária e sociedade não empresária, o aluno, ele tem a percepção que ele acha que a sociedade não empresária, ela surge em razão da sociedade empresária, e não é bem assim. A sociedade não empresária é a antiga sociedade do direito civil, que ela era chamada no Código de 16 de sociedade civil. A partir de 2002, essa sociedade civil, ela também foi reformulada, ela também foi organizada de forma sistemática no nosso Código Civil, e ela passa a se chamar de sociedade simples. E para você, aí, meu aluno do curso de ADM, anote que sociedade simples, né, vamos fazer aqui uma analogia, ela é simples porque ela não tem organização de fatores de produção. Então, em razão dessa ausência de organização de fatores de produção, ela recebe esse nome de sociedade simples. Então, faça essa anotação, que ela é bem importante e vai nos servir aqui para o futuro, para o embasamento aqui da nossa conversa. Então, a sociedade não empresária, hoje ela é chamada de sociedade simples, e ela veio do lado das sociedades empresárias no atual Código Civil de 2002. A sociedade simples é aquela sociedade que não possui organização de fatores de produção, regra geral, a responsabilidade dos seus sócios é ilimitada, possui nome empresarial na maioria das suas particularidades, como sendo firma, né, que é o nome ali dos que participam dessa sociedade. Boa noite a todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. E a gente está conversando aqui sobre sociedade no direito brasileiro. E eu estou acabando de comentar que a sociedade no direito brasileiro, ela é dividida entre sociedades empresárias e sociedades não empresárias. Esse critério de classificação é baseado lá nos fatores de produção, lá na teoria Jeschini, lá no artigo 966 do Código Civil brasileiro. Então, aquelas sociedades que possuem organização de fatores de produção são classificadas como sociedades empresárias. E aquelas sociedades que não possuem organização de fatores de produção, ou seja, aquele pessoal que trabalha com intelecto, né, que pode ser ciência, literatura ou arte. Essas sociedades, elas são chamadas aqui, hoje, no Código Civil Brasileiro de 2002, como sociedades simples. Então, não tem muita dificuldade, né? Essa aula é voltada aqui para o curso de administração, então nós não vamos ter profundidade em assuntos específicos, nós vamos ter um conhecimento geral aqui sobre sociedade no direito brasileiro. Então, sobre sociedade simples, o que eu gostaria que vocês anotassem é que ela é considerada uma sociedade não empresária, ela se chamava no Código 16 sociedade civil, e atualmente ela é conhecida como sociedade simples. É a sociedade de 2 ou mais profissionais que trabalham com o intelecto, com o parágrafo lá único do 966. Então, feita essa explicação singela sobre sociedade simples, no material que eu estou postando, eu faço esse apontamento, essa explicação, de que a sociedade simples é aquela formada entre profissionais que não possuem a organização dos fatores de produção. Podem ser professores, arquitetos, médicos, contadores, serão todos consideradas sociedades não empresárias, porque não terão aquela questão da organização dos fatores de produção. Da mesma maneira como a gente conversou lá no parágrafo único do elemento da empresa, pode vir a ocorrer aqui na questão da sociedade. Se ela fugir à regra da pessoalidade, então, quando um profissional ele se torna tão reconhecido e tão valorado aqui pela sociedade brasileira, que ele se torna o elemento da empresa. Nesses casos, evidentemente, o direito empresarial vai tratar isso aqui como uma sociedade empresária, mas não são os titulares que querem, né? Eu também gostaria de ser um elemento da empresa. É uma questão de acontecimento, é uma questão de reconhecimento aqui pelo
direito brasileiro. Então, não é uma questão individual, não é uma questão que o profissional faça essa escolha, é uma coisa que realmente acontece. E as sociedades que mais nos interessam hoje a conversa são as sociedades empresárias, e que, lá no curso de Direito, felizmente, eu trabalho todas elas. Eu trabalho a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações, juntamente com a sociedade limitada e com a sociedade anônima. As três primeiras que eu fiz referência são sociedades que estão em desuso aqui no direito brasileiro. Então, para os cursos não jurídicos, no caso aqui, o curso de ADM, que é o que eu estou dirigindo essa aula, nós não vamos conversar sobre essas três primeiras sociedades. Por quê? Porque elas estão em desuso no direito brasileiro. Então, não tem o porquê a gente tomar o seu tempo aí com as sociedades que são no desuso. No curso de Direito, a gente trabalha elas, porque para o profissional da área jurídica, para o futuro advogado, talvez isso seja importante para um futuro, para uma atividade, aí uma prestação de serviço jurídico. Então, para vocês do curso de administração, nós vamos trabalhar as duas sociedades hoje mais usuais aqui no direito brasileiro: a sociedade limitada e a sociedade anônima. Então, partindo da sociedade limitada, eu coloquei lá no material para vocês que a sociedade limitada, ela seria aquele ente, aquela modalidade de quando duas ou mais pessoas se juntam, né, nessa formação aqui daquilo que a gente chama de ficção jurídica, né, de pessoa jurídica. Então, a gente tem aqui o surgimento de uma sociedade, de uma pessoa jurídica, que eu sempre gosto de fazer essa pergunta em sala de aula: quando é que nasce uma sociedade? Então, se tivesse com um quadro branco aqui atrás de mim, eu estaria desenhando ali um bonequinho, uma menininha, e dizendo assim: olha, a pessoa jurídica, ela não tem existência humana, então ela não nasce da barriga de ninguém, ela nasce de uma construção do direito, e nascendo de uma construção do direito, a gente consegue indicar onde é esse início. Então, as sociedades no direito brasileiro, o início delas é com o seu registro. Então, aqui, já amparando até a sociedade que eu acabei de falar, que é a sociedade não empresária ou sociedade simples, eu gosto de colocar que a sociedade nasce, né, as que pelo menos terão personalidade, a partir do seu registro. E daí o aluno ele começa a ligar as coisas. Espera lá, professor, esse registro vai ocorrer onde? Se a sociedade não empresária, não pode ser na junta comercial. Ela vai ser registrada, regra geral, eu sempre digo, sai pela tangente. Ela será registrada no cartório competente, no órgão competente. Mas qual é o órgão competente? Então, se for uma sociedade não empresária, pode ser cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Nós temos algumas sociedades específicas, como a sociedade de advogados, que ela exige, para existir, né, a condição de existência, um registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a sociedade simples, ela também vai existir a regular, né, estamos falando aqui da forma regulamentar, que seria o registro no órgão competente. Já as sociedades empresárias, estamos falando agora aqui da sociedade limitada, elas deverão ter o seu registro na junta comercial. Então, as sociedades empresárias serão registradas perante o órgão ali que faz esse registro aqui no Brasil, chamado junta comercial. E a gente considera, né, que de forma regular, de forma correta, a sociedade ela só passa a existir, ela só nasce com o registro no órgão competente. Professor, mas existe sociedade, né, existem sociedades que não estejam registradas em determinados órgãos? Olha, de maneira de... eu não gosto de colocar isso como uma exceção, mas o direito também teve que resguardar, também teve que analisar, também teve que estudar as sociedades que não chegaram a registro. Ué, mas por que uma sociedade não foi levada a registro? Por várias razões, pessoal. Ela pode não ter sido levada a registro porque os seus sócios não tiveram vontade de fazer o registro. Ela pode não ter sido levada a registro por um desentendimento, uma falta, de repente, de recursos monetários. Ela pode não ter sido levada a registro, por exemplo, por
questões das mais diversas ordens. Estávamos com tanta vontade de trabalhar, que fizemos a sociedade, fomos fazer ali, fomos trabalhar e esquecemos de fazer o registro de órgão competente. Essa sociedade, o direito trata ela como exceção, mas ainda que seja exceção, precisamos, o direito precisou nominar, dar um nome a essa sociedade. E essa sociedade que não possui registro, alguns doutrinadores chamam ela de residual. Eu acho que o termo, talvez, para vocês aí do curso de ADM seja um pouco pesado demais, mas podem fazer essa anotação que vai servir depois para lembrar, para que consiga fazer uma boa avaliação. Essa sociedade residual, o que acontece? É comum. Como assim comum? O direito entendeu que o nome adequado para essa sociedade que não possui registro em nenhum órgão, então eu não posso chamá-la nem de sociedade não empresária, nem de sociedade empresária. Os seus atos, o seu contrato de sociedade, o seu ato de instituição, não foi levado a registro em lugar nenhum. Como não foi levado em registro em lugar nenhum, então é o resto. Por isso que chama-se sociedade residual. E essa sociedade residual, no Código Civil, ela é chamada de sociedade comum. Então, sociedade comum é aquela sociedade em que as pessoas se juntaram, que começaram a exercer um tipo de atividade, que eu não estou aqui separando em empresário ou não empresário, porque eu não consigo fazer essa classificação. Por quê? Porque ela não foi levada a registro. Então, se ela não foi levada a registro, é o resto, sociedade residual. E que o direito teve que se preocupar, sim, com essa modalidade de sociedade, porque pode vir a ter aqui um patrimônio que a gente chama patrimônio entre os sócios. Como assim patrimônio entre os sócios? Então, faz de conta que eu convidei vocês aqui, convidei o Diego, que eu sei que está aqui online no Google Meet, convidei o Diego para abrirmos um bar. Ele aceitou meu convite, Diego, não pode negar, hein? Aceitou meu convite e nós ficamos tão animados com a questão de abrir um bar, que nós fomos logo comprando bebida, mesas e cadeiras, né? E pegamos ali um estabelecimento comercial e demos início à nossa sociedade. Não deu tempo de fazermos o contrato de sociedade. Mas, Juliano, isso não é importante? Claro que é importante. Essa sociedade, ela passa a existir, mas ela não nasce ali no direito de forma regulamentar. Nós não levamos o nosso contrato na junta comercial, mas eu não posso negar que compramos algumas coisas em comum. Compramos mesas, cadeiras, bebidas, começamos a trabalhar aqui com o nosso bar. De repente, a gente se desentende, né? Não deu certo, nós tínhamos objetivos distintos. Eu achei que o Diego ia trabalhar ali todo dia no nosso bar, e eu ia ficar só aqui nas aulas, mas não deu. O Diego também tem emprego e gostaria que eu também fosse lá trabalhar com ele. E eu digo, olha, eu não posso, já tenho lá o meu escritório de advocacia, eu já tenho as aulas aqui da UniFCV, já tenho meu cargo de síndico, eu já tenho ali, eu sou procurador aí de algumas empresas aqui em Maringá, então eu não tenho condições de assumir mais nenhum compromisso na ordem aqui do meu dia. E ele fala, então a gente vai ter que desfazer essa sociedade. E nesse desfazimento, nesse desmanche, nesse rompimento aqui de sociedade, nós temos esse patrimônio que não está registrado em nome da sociedade, porque essa sociedade, ela não existe, né? Ela não está registrada, ela é a sociedade que a gente chama sociedade irregular, ou sociedade comum, no direito brasileiro, mas nós temos esses bens a partilhar, porque eu comprei mesas, o Diego comprou cerveja, refrigerante, engradados, e a gente quer fazer a partilha. Esse patrimônio em comum, ainda que não esteja em nome de um CNPJ, ainda que essa nossa pessoa jurídica não exista de direito e apenas de fato, esse patrimônio deverá ser partilhado. E nós já temos doutrinadores que defendem a possibilidade da existência de um patrimônio chamado patrimônio especial. Por que patrimônio especial? Porque ele existe, eu não posso negar aqui a existência das mesas, das cadeiras aqui dos vasilhames, mas ele não está em nome aqui dessa sociedade, porque essa sociedade não foi levada a registro em órgão nenhum, e é chamada, denominada aqui para o direito empresarial de sociedade em comum. Esse patrimônio, digamos que
o Diego seja maldoso comigo e fale, Juliana, eu não vou lhe pagar, não é? Isso aqui tudo é meu, e eu tenho que ingressar aqui em juízo, na justiça, pedindo ali a parte que me cabe. Então, se você fizer essa analogia, se você conseguir raciocinar nesse exemplo simplório que eu estou dando para vocês, vocês vão conseguir entender que, evidentemente, eu não vou querer ficar no prejuízo e vou buscar lá no judiciário essa partilha, essa divisão desse patrimônio que, ainda que não seja uma sociedade regular, né, essa nossa sociedade ela não foi registrada em lugar nenhum, aí você pode dizer, ele existe como sociedade para fins de direito? Olha, para fins de direito, não como sociedade regular, porque se fosse como sociedade regular, a gente pediria a dissolução da sociedade. Agora, como sociedade irregular, ele existe sim, o direito trabalhou esse tema e é chamado de sociedade comum. Então, só revisando aqui para que você faça a anotação da maneira correta, nós acabamos de falar sobre a sociedade não empresária, que era a sociedade simples, aquela que não existia ausência, né, de fatores de produção. Estou falando agora daquela sociedade considerada resto, sociedade residual, que no Código Civil ela é nominada de sociedade comum. Por que ela é comum? Porque ela não foi levada a registro no órgão competente. Então, se ela não foi levada a registro no órgão competente, algumas consequências a gente pode pensar podemos extrair dessa atitude. Quais consequências, Juliano? Ela não vai ter personalidade jurídica, nós não poderemos fazer a contratação de empregados ou qualquer outra obrigação em nome da sociedade, porque para fins de direito, né, de personalidade, ela não existe, porque ela não foi registrada, e com isso a gente vai ter alguns problemas, né? Então, se fosse verdade, Diego, que você abrimos um bar aí em sociedade, como é que a gente tiraria o alvará se a nossa sociedade não foi registrada? Então, a gente não consegue tirar o alvará de funcionamento. Então, qualquer fiscal que apareça ali no nosso estabelecimento vai fechar as portas e nós seremos autuados. Então, vejam que a sociedade comum, ela existe muito mais até do que a gente imagina, porque, na verdade, quando nós estamos pensando aqui em direito, como advogados, ou como estudantes aqui dos cursos, tanto jurídicos como não jurídicos, a gente imagina que todas as sociedades, elas foram pensadas, né, elas foram idealizadas por alguém. Eu sempre gosto de falar para o meu aluno que, pensando em sociedade comum, você nunca vai encontrar alguém ou duas pessoas que vão se sentar na frente de um contador e dizer assim para ele: ô seu contador, por gentileza, eu gostaria de abrir uma sociedade comum. O senhor poderia elaborar esse documento inicial, esse documento de abertura dessa sociedade em comum? Então vejam, gente, só reforçando o nosso raciocínio, que essa sociedade, ela é chamada também de sociedade residual, é o resto. Era uma sociedade simples que não foi levada a registro. Então, é uma sociedade simples comum? Não, é uma sociedade comum, somente comum. Era uma sociedade limitada, nós gostaríamos de ter responsabilidade limitada, mas nós não levamos em registro, Juliana. E aí? Sociedade de resto, gente, sociedade comum. Então, façam essa anotação. O direito precisou se preocupar com relação a isso, precisou classificar e trata essa sociedade de maneira ali no Código Civil. Mas não é uma modalidade de sociedade que a gente queira exercer, né? Não dá para se sentar aqui na frente de um contador e pedir para ele, abra aqui para mim uma sociedade comum, porque não é isso que vai acontecer. A sociedade comum, infelizmente, né, é a sociedade residual, a sociedade de resto, que seria uma das modalidades societárias, sejam empresárias ou não empresárias, que não chegaram a ter os seus atos constitutivos levados a registros no cartório competente. Quando eu estou usando essa frase bem genérica, estou fugindo aqui de alegações de que seria junta comercial ou cartório civil de pessoas jurídicas. Cartório competente relacionado com a determinação do objeto ali, do tipo de sociedade que será exercida. Então, a sociedade comum, eu vou permanecer aqui
com essa conceituação de maneira singela, de maneira simplória. Espero que você tenha conseguido fazer a anotação dessa questão. E voltando à conversa sobre a sociedade limitada, então, sociedade limitada é uma sociedade empresária. Então, ela possui organização de fatores de produção. Então, veja que ela comunga lá com o caput do artigo 966, comunga ali com a ideia de teoria da empresa, né? A sociedade limitada, apenas para fins de conhecimento, eu nem coloquei, acho que isso no slide, ela surge na Alemanha, então tem origem alemã, 1892. No Brasil, ela, a princípio, não foi possível ser inserida lá no Código Civil de 16, porque ela só veio aqui para o país, para ser, só conseguiu ser legalizada por meio de um decreto-lei em 1919. Não se preocupem com essas datas, nem com esses números de leis, porque não é importante aqui para os cursos não jurídicos. Aí, para você do curso de Direito, me aguarde que no segundo semestre nós faremos também lives aqui do trabalho de sociedades, mas de forma específica, né? Uma live só sobre constituição de sociedade limitada, só sobre direitos da sociedade limitada, formas de dissolução e demais particularidades. Hoje nós estamos tratando de maneira geral para que o aluno dos cursos não jurídicos consiga ter um conhecimento mínimo sobre as sociedades aqui no direito brasileiro. E daí, a sociedade limitada, então, tendo sido aqui introduzida no direito brasileiro somente em 1919, ela ficou sendo utilizada por meio desse decreto-lei até a reforma aqui do Código Civil de 2002. E a partir da reforma do Código Civil de 2002, juntamos, né, teoria da empresa, ideia italiana, junção aqui do direito privado, né, direito comercial com direito civil, e agora, a partir de 2002, a sociedade limitada, ela está inserida no Código Civil de 2002, muito mais fácil para você trabalhar aí como advogado, como estudante aí, porque está tudo numa codificação só. Voltando aqui na conceituação da sociedade limitada, nós vamos fazer aqui um conceito de forma singela. Então, sociedade limitada é quando é aquela sociedade em que os sócios, quando eu estou imaginando sócio, 2 ou mais pessoas, respondem, né? Então, possuem responsabilidade de forma limitada. Mas, Juliano, limitada ao quê? Vamos terminar o conceito e a gente desenvolve essa ideia. Então, sociedade limitada é aquela que possui sócios com responsabilidade, com obrigações, né? Assumem obrigações, até a contribuição da sua cota, ou do capital ali da sociedade. Então, sociedade limitada é aquela em que os sócios possuem responsabilidade limitada à sua participação naquela sociedade. Agora a gente consegue, depois que você fez essa anotação, a gente consegue conversar um pouquinho mais aqui sobre esse tipo de sociedade no direito brasileiro. Então, sociedade limitada, essa questão da limitação, você pode estar se perguntando, mas espera lá, Juliano, como é que funciona essa questão da limitação? Então, vou fazer aqui um exemplo. Diego, eu vou te pegar para Cristo novamente. Vamos seguir aqui nossa sociedade no nosso bar que a gente estava abrindo, né? E eu, como advogado, como professor aqui de direito empresarial, estudante dessa área, digo para você, Diego, vamos abrir uma sociedade limitada? E você vai me perguntar, mas Juliano, o que é uma sociedade limitada, né? Por que você está fazendo essa sugestão de sociedade limitada? É a melhor forma de sociedade aqui para o nosso bar? E eu lhe dizia, olha, Diego, eu acredito que nós não queremos colocar em risco o patrimônio pessoal de cada um. Mas de quanto que eu tenho aqui o apartamento que eu moro, tenho lá um carro para andar, tenho lá umas aplicações guardadinho ali como renda, né? Digamos que eu tenha mais algum imóvel aí, sei lá, de aluguel, e eu não queira colocar isso em risco aqui no bar que nós estamos formando aqui nossa sociedade. Mas espera lá, como é que é isso? Então, para abrir um bar, digamos que eu convide aí o Diego, ele aceite, e cada um vai entrar aí com um patrimônio inicial de... Vamos abrir um bar legal, né, Diego? Não dá para abrir uma coisa muito, muito chulé. Vamos abrir um bar com 50 mil cada um? 100 mil reais para começar um negócio. Então, quando eu estou dizendo que eu estou entrando com 50 mil reais,
esse é o capital inicial do Juliano. Então, esse capital somado ao capital do Diego, que eu estou aqui nessa hipótese, né, nesse exemplo hipotético, considerando também 50 mil, para que fique fácil a nossa conta matemática aqui, teremos um capital total de 100 mil reais. Juliano, com quanto você entrou? 50 mil. Então, pretendo ter responsabilidade limitada aos 50 mil reais que eu ingressei nessa sociedade. Então, pensando que eu e o Diego fizemos a sociedade da maneira correta, quando eu digo da maneira correta, levamos essa sociedade ao registro, ao órgão competente, né, no nosso caso, junta comercial, e a partir ali do deferimento do registro, essa sociedade passa a existir para fins de direito e para fins de fato também. Então, quando eu me coloco lá como sócio, né, uma participação societária de 50 mil reais, que no meu exemplo hipotético seria 50% aqui do capital inicial dessa sociedade, eu estou querendo dizer, para quem vai pegar esse contrato, para quem vai me, possivelmente, exigir responsabilidades aí dessa sociedade, de que o sócio Juliano, ele só se responsabiliza pelo até o valor de 50 mil reais que ele está integralizando ali no início, ali na abertura dessa sociedade. E o seu patrimônio, as suas aplicações, os seus outros bens, esses não seriam responsáveis ou não poderiam ser acionados aqui nessa nossa sociedade, porque ela é uma sociedade limitada. E aí você possa estar aí pensando, mas espera lá, Juliano, eu já vi casos em que a pessoa teve uma ação trabalhista e chegou nos bens pessoais. Eu já vi casos em que a pessoa ficou devendo aí para a Receita Federal e chegou nos bens pessoais, além dos bens da empresa. Pessoal, eu não estou fazendo referência ao direito do trabalho, nem ao direito tributário, né? Esses são direitos específicos em que, evidentemente, cada um tem o seu bem tutelado, né? No caso ali do direito do trabalho, é o direito do trabalhador. No caso do direito tributário, é o direito do fisco, né? Direito do Estado. Então, nesses casos, são matérias específicas. Eu estou conversando aqui hoje com vocês sobre a estrutura, sobre a maneira geral da existência e da formação de uma sociedade limitada. Evidentemente que o direito do trabalho tem regras próprias e o direito tributário também. Hoje nós estamos conversando sobre o direito empresarial. E falando aqui do direito empresarial, essa sociedade limitada que eu estou montando aqui com o Diego, que foi minha cobaia, está sendo meu sócio aqui, é uma sociedade limitada em que eu estou entrando com capital de 50 mil reais, o Diego também. Então, no caso de um problema, no caso de uma responsabilidade ali dessa sociedade, o valor máximo que eu vou responder será de 50 mil reais que eu estou integralizando ali no momento de abertura da sociedade. Se estivéssemos aqui no curso de Direito, nós iríamos trabalhar ali sobre a questão da integralização, se pode ficar pendente ou não. Para vocês, cursos não jurídicos, nós vamos deixar isso para um segundo momento, porque não vem ao caso. Nós precisamos aqui entender essa formação inicial e como é que funciona essa responsabilidade dessa sociedade, que basta aqui para as interpretações ou para a interpretação que você venha a precisar fazer quando você pega ali um contrato de sociedade. E aí você possa estar se perguntando, qual é o documento que a gente faz para montar essa sociedade que você está dizendo, Juliana? Gente, é o documento mais simples possível, chamado dentro do direito de contrato de sociedade. A gente fala tão rápido que vira contrato social. E esse contrato social, alguns pensam, mas isso é contrato de sociedade? Eu sempre digo em sala de aula, repita, contrato de sociedade, porque dói os ouvidos. Nós estamos tão acostumados a falar contrato social que quando a gente fala contrato de sociedade, parece que a gente está falando um outro documento. Não é a mesma coisa. Então, contrato de sociedade limitada. Quem serão as partes, né? Quem serão os sócios? No meu exemplo aqui, eu e o Diego. Então, sócio 1, Juliano Micheletson, sim, vai fazer a classificação completa, gente. Brasileiro, advogado, casado, portador do RG número tal, CPF número tal, residente domiciliado em tal endereço.
vamos qualificar ali o Diego também. Depois, baseados, né, na teoria da empresa, lembram? Vértice da função, vértice funcional, não dá para ter atividade empresarial sem função. Então, qual é o objetivo dessa atividade empresarial? Qual é o objeto? Então, a gente vai ter que indicar ali qual é o objeto que essa sociedade nós estamos aqui pretendendo exercer. Né? No caso meu e do Diego, ele era um bar, então a gente quer vender entretenimento e outros gêneros ali vinculados à atividade de um bar, né? Não sei se esse bar vai ser um bar noturno, um bar que também abre aí durante o dia, né? Fim de tarde, happy hour, não sei. Então, isso seria especificado ali no objeto. Lembram-se ali do valor inicial dos 100 mil reais? Então, nós precisamos também indicar isso no contrato de sociedade, não é? Então, 50 mil do sócio Juliano, 50 mil do sócio Diego, tornando esse capital total dessa atividade como sendo 100 mil reais. Para fins de direito, a gente faz uma equivalência, né? Então, 100 mil reais, eu posso chamar isso aqui, posso subdividir em cotas de R$1. Então, 100 mil reais dariam 100 mil cotas, 50 mil cotas para o sócio Juliano, 50 mil cotas para o sócio Diego. Juliano, eu quero fazer uma outra subdivisão. Você pode fazer da forma que você quiser. É importante fazer essa informação de quantas cotas ou de quanto isso vai ser monetariamente, isso tem valor, e dividir isso também no percentual aí de 0 a 100, por quê? Isso aí vai servir depois para a aferição dos lucros, né, e das perdas. Então, digamos que o bar meu aí do Diego deu muito certo, né, esqueça aí a pandemia, faz de conta que estamos abertos aí num lugar muito legal aqui da cidade, que temos muito movimento, e com isso, o bar está faturando, sei lá, 50 mil reais líquido por mês. Ah, como é que esse 50 mil vai ser dividido? O meu exemplo simplório aqui de forma simples, né? Era sócio 50%, cada um, a gente pega 50 mil e divide ao meio. Mas então, estão vendo por que a importância desse percentual? Porque poderia ser diferente, poderia ter 25% e ele 75%, ou ao contrário. Então, esse percentual de participação na sociedade limitada, tanto é importante para fins de aferição de lucro, quanto também na aferição de responsabilidades, né? Digamos que essa nossa sociedade, ela cometa ali um problema, um ilícito civil, ele sirva alguma coisa que venha, trazer um desarranjo intestinal a algum dos clientes, veja, não vamos a exemplos mais graves, é uma coisa mais simplória, ele venha buscar a responsabilidade ali da pessoa jurídica. Vejam, e digamos que a gente a sociedade venha a ser condenada aí, sei lá, a indenizar 5, 10, não sei, 50 mil, como é que a gente vai rachar esse prejuízo? Então, da mesma maneira que racharíamos o lucro, nós também vamos fazer aqui a divisão dos prejuízos. Então, por isso que é importante no contrato da sociedade limitada, você fazer constar qual é o percentual, qual é a sua participação. Juliano, precisamos pôr mais alguma coisa? Claro que precisamos. Segundo a teoria de Askine, teoria da empresa, não existe atividade empresarial sem local. Então, ainda que possa existir um local virtual, né, o famoso www alguma coisa, mas no exemplo aqui que eu estou conversando com vocês era um bar, então tem um lugar físico, né, que não tem, infelizmente ainda não temos o bar virtual, mas o bar físico ele tem um endereço fixo, então a gente tem que colocar ali a sede ali da nossa sociedade e indicar onde é. Precisamos colocar mais uma característica. No caso de tomar as decisões aqui perante terceiros, ou seja, de quem vai demonstrar, quem vai representar essa sociedade, né? Eu e Diego, eu disse que eu não tenho tempo para estar ali de forma efetiva nessa atividade empresarial. Então, é importante nós termos ali alguém que venha representar. Então, ali nós vamos indicar o administrador, ou representante desta sociedade, que pode ser sócio, sócios, ou até uma terceira pessoa. Então, nesse exemplo meu aqui do Diego, poderíamos colocar eu, poderíamos colocar ele, poderíamos colocar os dois, ou poderíamos chegar à conclusão de que o Juliano não pode, porque não tem tempo, o Diego também não tem tempo, porque ele tem já uma outra ocupação econômica, então nós vamos nomear uma terceira pessoa, e vamos ter que pôr esse nome aqui no
contrato social. Existem ali algumas particularidades dessa possibilidade dessa nomeação ser feita em ato, em apartado, mas aqui na nossa conversa nós vamos ficar apenas com a possibilidade dessa inserção aí sendo feita no contrato social, no contrato de sociedade. Juliano, precisamos colocar mais alguma coisa nesse contrato? E eu venho dizer para vocês, olha lá, nós podemos ou deveríamos colocar, eu como advogado digo, coloque o quê? A questão da sucessão, né? No caso de falecimento de um dos sócios, como é que isso vai se dar? Então, nós temos ali lá no direito uma classificação em sociedade de pessoas e sociedade de capital. Sociedade de pessoas é aquela que é importante eu saber quem é meu sócio. Então, o Diego só aceitou fazer a sociedade comigo porque eu era o Juliano, professor de direito empresarial. Ele sabia que eu era honesto, então por isso que ele fez essa sociedade comigo. Mas ele não quer que eu venda as minhas cotas sem o consentimento dele para uma terceira pessoa. Então, aqui, se a gente constar ali no contrato de sociedade, olha, isso aqui é uma sociedade de pessoas, as cotas são intransferíveis sem a anuência dos demais sócios. É possível. Eu faço essa recomendação. Mas também é possível nós indicarmos que essa é uma sociedade de capital. Eu não me interesso quem vai ser o meu sócio, eu quero apenas a questão monetária, a questão financeira aqui. Para mim, o resto está bom. Então, se for uma sociedade de capital, não me interessa aqui quem será o meu sócio. Então, nesse sentido aqui, pensando na sociedade limitada, eu recomendo que faça essa indicação se é uma sociedade que poderá haver essa cessão de cotas ou não. Por quê? Se poderá ou se não vai ser possível, também vai influenciar na questão da sucessão. Então, digamos que eu venha a faltar, né, venha a falecer, fiquei tão feliz aqui com alguma coisa que morri. E com a minha morte, abre-se a sucessão legal. No direito civil, a sucessão legal seria descendentes, né, ascendentes, cônjuges, dependendo ali do regime de bens e uma série de outras coisas. Vamos fazer de conta que eu constei, ou Diego fez constar, que não haveria a sucessão. Não é possível a substituição do sócio Juliano por nenhuma outra pessoa. Então, se não é possível a substituição por nenhuma outra pessoa, nós vamos considerar que essa sociedade é uma sociedade de pessoas. Em sendo de pessoas, infelizmente, só for uma sociedade limitada com 2 únicos sócios, essa sociedade, a cota do sócio falecido, será liquidada. O Diego vai ter que pagar ali para os meus herdeiros. O outro sócio pode impedir de sair? Olha, nós temos... tem uma coisa bem interessante que eu digo assim, ninguém é obrigado a nada. Então, veja, se eu não quero permanecer nessa sociedade, existe a possibilidade de eu me retirar, sim. Agora, não quer dizer que essa possibilidade de eu me retirar, que eu possa exercer isso de maneira pacífica, de maneira tranquila, né? Eu posso falar para você, eu quero sair, e você vai dizer, não, eu não quero que você saia. Então, existem aqueles casos de dissolução de sociedade judicial. E nós precisamos buscar o poder judiciário para que possa vir aqui intervir entre essa relação entre essas pessoas e deixar, né, permitir, desde que se acerte as contas, né, porque muitas vezes eu quero sair aqui de uma sociedade porque eu estou vendo que ela virou obrigações pesadas, né, coisas que de repente eu não concordo. Então, nós não vamos trabalhar aqui de maneira específica hoje quais são as possibilidades de se retirar ou não, mas eu já afirmo de maneira genérica para vocês de que ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Agora, não quer dizer que porque eu não sou obrigado a permanecer numa sociedade, que eu vou poder sair a qualquer momento sem nenhum tipo de consequência ou sem nenhum tipo de responsabilidade. Não é isso que eu estou afirmando. Eu estou dizendo que eu não sou obrigado a permanecer o resto da vida, mas nós vamos ter que buscar aqui, de repente, o judiciário, os mecanismos legais para que seja feita essa divisão, que seja feita essa dissolução de sociedade. Para a gente fechar essa conversa sobre sociedade limitada, está faltando eu falar 2 coisas. Eu falar como é que funciona o nome dessa sociedade, e daí eu faço aquela explicação bem singela, que eu gosto bastante, que no direito nós só temos 2 possibilidades de nomes empresariais. Ou será firma,
ou será denominação. Eu nem vou entrar aqui na seara, gente, da discussão da razão social. Evidentemente que o adequado aqui para a sociedade seria a razão social. Mas para você do curso de administração, vamos ficar aqui com firme denominação, que eu acho que fica mais fácil para você entender o raciocínio aqui de forma inicial. Depois que a gente fizer esse raciocínio, eu coloco a nomenclatura correta. Então, firma, como seria o nome empresarial considerando firma? Firma é sobrenome, nome de família. Então, sendo sobrenome, nome de família, o direito chamou de firma. Denominação, eu estou denominando, estou nominando, colocando nome, aqui então não é nome de família. Quando o direito vislumbrou essa possibilidade de dar nome, de nominar, chamou o nome empresarial de denominação. É uma invenção. Faculdade Cidade Verde. Você não pode imaginar que Cidade Verde seja sobrenome de nenhuma pessoa, concorda? Então, é uma denominação. Juliano, coloque para nós aqui de maneira correta? Coloco. Anote aí no seu cadernão. Firma está relacionado com nome de família, sobrenome. Denominação está relacionado com a possibilidade de denominar, de dar nome a essa sociedade da maneira como você quiser. E, para a gente subir aqui um degrauzinho na nossa conversa sobre nome de sociedades empresárias, quando nós estamos falando de firma, nome de família, o direito societário chama-se isso aqui de razão social. Mas, Juliano, se eu escrever na sua prova firma, tá ótimo? Para mim tá bom. Se você escrever na minha prova que firma, eu te considero, porque eu entendo que você conseguiu fazer aqui a interpretação sobre o nome empresarial. Se você puder fazer a anotação da maneira correta, eu preferiria. Então, firma a gente usa para empresário individual, a gente usa para Eireli, a gente usa lá na questão do MEI. Razão de sociedade seria a firma sendo transplantada, sendo trazida aqui para o direito societário. Vamos montar o nome, né? Não dá para ficar aqui só no blá, blá, blá. Então, vamos por lá. Vou pegar o Diego aqui novamente, estamos abrindo um bar, e o Diego fala assim para mim, olha, eu gosto muito do meu sobrenome, seu sobrenome eu também acho muito bonito, Juliano, Sonsim. Então, nós vamos colocar Sonsim e Souza Bar. Sonsim e Souza Bar. Está faltando alguma coisa? Claro que está faltando alguma coisa. Eu preciso identificar qual é a modalidade de sociedade. Então, Sonsim e Souza LTDA, que eu posso colocar a abreviatura das 3 letrinhas, ou eu também posso escrever Sociedade Limitada. Então, vejam como é fácil. Outra coisa, informação aí bem importante que a gente já trouxe essa informação lá do empresário individual e da Eireli. O nome empresarial não é a mesma coisa de nome fantasia. Nome fantasia é a forma, é a modalidade como a sociedade, como aquela empresa quer ficar conhecida no mercado. Nome empresarial é o nome ali de registro na junta comercial, é ele que vai lá no talão de cheque, é ele que vai estar diferenciando aqui essa atividade empresarial. Então, quando eu estou falando de uma sociedade limitada na modalidade razão de sociedade ou ainda de forma equivocada firma, eu estou pensando em sobrenomes das pessoas, mas a atividade, você vai dizer, mas o Código Civil até dispensa o ramo. Para vocês, eu peço que coloque, para que você consiga fazer aqui o raciocínio completo comigo, e a palavrinha mágica, que faz a indicação aqui da modalidade societária, no caso, LTDA, ou a escrita Sociedade Limitada. Então, apenas recapitulando, quando você for montar o nome empresarial na modalidade razão de sociedade, você utiliza-se os sobrenomes aí de um, de dois ou de vários sócios, da maneira como você quiser, mais o ramo e a palavrinha mágica que identifica a sociedade LTDA ou Sociedade Limitada. Juliana, eu não gostei, eu não quero fazer como firma, não, como razão de sociedade. Eu quero fazer como denominação. Eu quero inventar um nome. Fique à vontade, você pode inventar o nome que você quiser. Então, faz de conta, ali no meu material, eu coloquei Zaeli. Zaeli, até onde eu sei, não é sobrenome de ninguém. Zaeli, faz de conta que seja aí da indústria alimentícia, né? Zaeli Alimentos LTDA. Zaeli é uma denominação, alimentos é o ramo ali que vai ser trabalhado, e LTDA
para identificar qual a modalidade societária que nós estamos tratando. Então, assim como eu disse para vocês no passado, nós não teremos nomes empresariais parecidos. Quando eu digo nomes empresariais parecidos, eu não confundo a Eireli com a Sociedade Limitada. Ah, mas por que não, Juliano? Porque a Eireli vai estar escrito Eireli. E a Sociedade Limitada? Vai estar escrito Sociedade Limitada ou LTDA. Então, vejam vocês que não dá para confundir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é vocês que decidem de que maneira vocês vão dar esse nome empresarial no momento ali de formação, de constituição dessa modalidade empresarial. Então, quando eu e o Diego estamos montando aqui a nossa sociedade, nós podemos definir se o nosso nome empresarial vai ser razão de sociedade, sobrenomes, ou se esse nome empresarial será uma invenção, uma junção aqui de letras dentro dos direitos, e que nós chamamos, o direito chamou de denominação. Nada a ver com o nome fantasia. Mas, Juliano, eu já vi várias empresas que o nome empresarial é igual ao nome fantasia. Pode acontecer. Pode acontecer do nome empresarial ser o mesmo que o nome fantasia, que é o mesmo que a marca do produto, não importa. Nós estamos aqui partindo da regra geral, que é essa que estou explicando para vocês. Pegamos esse contrato que acabamos de fazer e levamos a registro lá no órgão competente. Como nós estamos pensando aqui em uma sociedade empresária, o órgão competente seria junta comercial. Antes da existência da atividade do empresário individual e da Eireli no Brasil, 85% das pessoas jurídicas registradas no Brasil eram sociedades limitadas. Hoje, com a abertura aqui do leque de Eireli, empresário individual, MEI, as pessoas, aquelas que querem exercer atividade empresarial e que não possuem sócio, então, existem outras alternativas que a gente já estudou e que não se faz necessário mais a se fazer por meio de uma sociedade limitada. Sociedade limitada seria mesmo para aquelas pessoas que estão querendo ali juntar capital, juntar esforço, quer dizer, querem a união. Então, por isso que existe a sociedade limitada. Dando continuidade à nossa conversa, ali nas minhas costas está um slide que eu coloco ali algumas características. Então, para a gente poder fechar essa modalidade para irmos para a sociedade anônima, eu vou só relembrar cada uma delas ali para que não fique, que não passe nenhuma, como dizia minha velha avó, para que não passe nenhuma em alves, em branco. Então, possui registro na junta comercial, se for uma sociedade empresária. O documento que será registrado é chamado de contrato de sociedade, ali chamado de contrato social. O administrador pode ser um dos sócios ou terceiros. Não falei, mas agora, por isso que estou relembrando aqui. Tem prazo, Juliano? Nós precisamos indicar um prazo para a existência dessa sociedade. Nós podemos colocar que ela existe por prazo indeterminado ou nós podemos colocar que ela existe por um prazo determinado. Se ela existir por um prazo determinado, evidentemente que na extinção, no termo final desse prazo, se não houver a renovação, essa sociedade será extinta de forma automática. Então, o último quadradinho ali, a sucessão pode ser indicada por meio do contrato social, que é o que eu disse, ou podemos negar essa sucessão aí do Código Civil. Pensando aqui em faturamento, como nós temos aquela questão do MEI, que ele está limitado a R$81 mil, a sociedade limitada, o faturamento é livre. Você pode faturar quantos milhões, bilhões, trilhões de reais que você conseguir. Inclusive, se você faturar tudo isso, me contrate para ser o advogado aí da sua sociedade limitada. Com isso, a gente encerra a nossa conversa aqui de maneira não tão profunda, né? Não sei se seria a nomenclatura correta, da sociedade limitada. E vamos agora conversar, a gente até delongou bastante, né? São 8h20 e 24, 8h24, mas vamos conversar aqui um pouquinho sobre a sociedade anônima, ver o que a gente consegue liquidar dessa nossa fatura hoje de sociedade anônima. Então,
pensando ali em conceituação, né, a sociedade anônima, a maioria aqui das pessoas chama-se que é uma sociedade de grande porte. É uma sociedade em que agora aquele capital inicial ali do exemplo meu e do Diego, ele não é mais dividido em cotas. Por quê? Agora esse capital, como nós precisamos de um grande número de pessoas, então não dá mais para subdividir ele em cotas, ele é subdividido em ações. Sério, Juliano? Sério. Então, pera lá que eu vou fazer essa exemplificação para vocês. E aqui no direito brasileiro, a lei que inseriu, que regulamentou a possibilidade da existência da sociedade anônima no direito brasileiro é a Lei 6.404, de 1976. Então, eu vou fazer aqui uma pausazinha só para poder encerrar a live ali da sociedade limitada e começar a live da sociedade anônima. Vocês aqui do Google Meet podem ficar aqui, beleza? Só um minutinho. Então, aqui, nós aqui do Google Meet, nós vamos prosseguir, mas eu estou fazendo uma pausa ali no Instagram, porque já está beirando a 1 hora e depois o Instagram derruba, né? A live cai com 60 minutos. E daí a gente pode conversar um pouquinho mais de forma tranquila aqui, também para não atropelar o conteúdo, porque aqui o que é importante é o seu conhecimento, a sua aprendizagem. Então, você tem que apertar aqui para dar aqui. Então, restabelecendo então a live, então agora a gente continua a nossa conversa sobre sociedade anônima. E falando sobre sociedade anônima, grosseiramente ou, né, de maneira genérica, ela é chamada de sociedade de grande porte. Seu capital social, seu capital de sociedade, ele não é mais subdividido em ações, mas em cotas, mas sim em ações. Por quê? Porque é uma sociedade que demanda de um monte de sócios, precisa de um grande capital ali para o exercício da sua atividade, e por essa razão nós precisaremos de um contingente muito grande de sócios ou de participantes, e que a gente não consegue mais fazer isso por meio de um contrato de sociedade. Então, nessa modalidade de sociedade anônima, ela surge lá na Idade Média, né? Nós temos ali só a título de conhecimento histórico, nós temos uma divergência ali doutrinária, que alguns entendem que a primeira sociedade anônima surgiu lá com a Casa de São Jorge, em 1453, como sendo o primeiro banco da história. Outros entendem que não, que aquilo ali não poderia ser considerado uma sociedade anônima, porque ela não surgiu, né, ela não foi criada com a ideia de ser sociedade, mas sim com a questão de captação de dinheiro ali para as navegações. Mas, de qualquer forma, a sociedade anônima ela surge na Idade Média. E hoje, né, nos tempos atuais, ela é muito utilizada quando nós estamos pensando numa empresa de grande porte, quando nós estamos imaginando uma modalidade de sociedade que precisa de um grande capital para que possa exercer a sua atividade. Então, de maneira bem simples, de maneira bem didática, eu vou tentar descrever para vocês como é que funcionaria, como é que a gente poderia montar uma sociedade anônima. Então, eu vou partir aqui de uma exemplificação, mas, obviamente, não é a única modalidade. O direito traz outras formas, até mais simples, de repente. Mas eu vou aqui exemplificar para vocês e a gente vai ver se vocês conseguem entender aqui, navegar junto comigo aqui nesse raciocínio. Então, faz de conta que eu estou convocando aqui vocês todos para que a gente faça uma assembleia, uma reunião. Uma reunião do quê? Eu quero abrir uma sociedade, eu quero abrir uma empresa de grande porte. Eu preciso lá de, sei lá, 10 milhões de reais. Eu possuo isso, né? E se eu convidar você para vir aqui ser o meu sócio em uma atividade empresarial aqui que demande de 10 milhões, talvez você não tenha isso aí em conta corrente ou em aplicações, ou talvez você não queira, né? Você até tem, mas você não quer participar aqui dessa modalidade, não quer colocar em risco aqui um valor, uma soma monetária tão alta, tão vultuosa.
E por essa razão, a gente convoca que o maior número de pessoas que a gente consiga para tentar formar essa assembleia. Nessa assembleia nós vamos conversar, eu vou expor quais são os objetivos dessa sociedade, para que ela será montada, para que ela serve, né? Qual a possibilidade de faturamento, de lucro, como é que vai ser a administração, quais são as regras. A gente faz toda a exposição de como funcionará essa atividade empresarial, essa futura sociedade. E digamos que daí, depois de toda essa explanação, digamos que a gente esteja ali nessa ampla assembleia ali com, sei lá, 300 pessoas, né? Então, estando com 300 pessoas, nem todo mundo vai concordar, gente. Então, aquelas pessoas que concordarem, que deliberarem, nós vamos dizer, olha, vote por sim. Então, tá bom. Então, aquelas pessoas... O Banco Central é uma outra situação. Acredito que não seja uma sociedade anônima, porque ele é um órgão que depende ali da intervenção estatal. Mas vamos olhar ali no nome empresarial dele, se existe o SA. Né? No caso lá do Banco do Brasil, seria uma sociedade anônima, Banco do Brasil SA. Depois, na verdade, mais para frente, a gente vai conversar sobre isso aí. Mas voltando aqui na forma de constituição, já a gente chega aí. Na forma de constituição, então, nós vamos pegar aqui a intenção. Então, quem concorda aqui de participar dessa sociedade anônima? Então, esses votos, essa concordância, ela será levada a termo, né? Nós vamos fazer uma ata. E aqui que o direito chama-se de ata ou ato institucional. Nós estamos instituindo, nós estamos concordando aqui com a existência, com o surgimento dessa sociedade anônima. Então, esse documento que todas as pessoas ali vão assinar, ele é levado a registro, né? Regra geral, a sociedade anônima é uma sociedade empresária, e se ela é uma sociedade empresária, ela é levada a registro lá na junta comercial. Existe a possibilidade ali do registro no cartório civil também de pessoas jurídicas, mas, regra geral, a junta comercial seria o órgão competente para fazer este registro. Então, diferente da sociedade limitada, onde a gente começa com um contrato de sociedade, aqui na sociedade anônima, por ela ser de grande porte, ter um número elevado de sócios, nós não conseguimos mais fazer um documentozinho em que a gente vai colocar o nome de um a um. Por quê? Porque são muitas pessoas. Eu estou dando aqui um exemplo de 300, mas a gente pode imaginar 3 mil, 30 mil, 300 mil participantes aqui de uma sociedade anônima. Então, por essa razão, nós não vamos ter mais contrato de sociedade, sim ato institucional. É o ato que dá abertura, que diz que vai existir essa sociedade. E nós temos também as regras dessa sociedade, que lá na sociedade limitada, a gente escrevia no contrato de sociedade limitada. Aqui na sociedade anônima, é aquilo que a gente chama de estatuto social, ou estatuto das sociedades. Alguns já é feito o registro junto ali com o ato de instituição, outros é feito num documento em apartado. Vai depender muito ali da maneira como está sendo iniciada essa sociedade anônima. Agora, quando nós estamos imaginando uma sociedade desse porte, desse tamanho, então, o capital dessa sociedade não dá mais para ser dividido em cotas. Por quê? Quando eu estou pensando aí em 30 mil pessoas, né, imaginem só como é que seria essa divisão, como é que seria esse registro, né? Como é que seria esse documento ao portador? Então, não é possível. Então, nessa modalidade de sociedade, o sócio ele passa a ser o acionista. Como assim o acionista? Nós pegamos esse capital de sociedade, que no caso aqui estou dando um exemplo de 10 milhões de reais, e ele é subdividido em ações. E essas ações, né, essa sociedade anônima, ela pode ter ações negociadas em bolsa de valor, que a gente chama sociedade aberta, ou não. Nós teríamos uma sociedade anônima que as ações não são negociadas em bolsas de valor. Então, é uma sociedade anônima fechada. Então, nesses casos, né, tanto faz não. Quando ela existe ações negociadas em bolsa de valor, você pode ser um acionista, né? Não sei se você acompanha a bolsa, ontem ela estava em queda, chegou a 78
Chegou a 77, fechou acho que a 78 mil pontos. Hoje abriu com um pouquinho mais, né, 80, chegou a 79, acho que fechou com 80. Então, o que quer dizer? Ontem, se você estivesse analisando ali, eu dei uma olhada ali nas ações. Então, por exemplo, o Banco do Brasil estava com menos 5%. Se você quisesse se tornar um acionista do Banco do Brasil, era um bom momento ali de comprar ações do Banco do Brasil. Eu quero me tornar acionista da JBS. Ontem também as ações da JBS estavam em queda em 5 ponto alguma coisa por cento. Ações do Via Varejo ontem também estavam em queda, mas não chegava aos 5%. Então, você pode pegar várias empresas que têm o seu capital subdividido em ações que estão sendo negociadas na Bolsa de Valor. Ações do Banco Itaú, né? Eu acompanho as ações do Itaúsa, que é a holding, né? Que administra ali o Itaú, mas tem ações também do Itaú. Do Itaúsa, o STA4, ontem estava em queda de menos quase também, menos 4, menos 5%, né? Depois, hoje, quando vai entender o mercado financeiro, hoje, quando o Itaú divulgou lá o resultado do seu último trimestre, que foi menor do que o anterior, quer dizer, achei que as ações iam cair, na verdade, as ações subiram. Então, quando você compra uma ação aí da holding do Banco Itaú, até mesmo do Banco Itaú, você não é sócio do Banco Itaú. Então, né, faz de conta que eu tenho ali ações da holding ali do Itaú, eu não sou sócio do Banco Itaú, não vamos levar isso a tamanha ingenuidade. Eu sou um acionista, e por ser um acionista, então, nessa modalidade aqui de sociedade anônima, uma sociedade empresária, uma sociedade que possui organização de fatores de produção, evidentemente, ninguém entra em uma sociedade porque quero fazer boa ação, eu quero ficar sócio aqui, quero ser acionista do Banco Itaú porque eu quero dar o meu dinheiro aqui para a contribuição dos lucros deles. Claro que não, gente. A gente se torna acionista, a gente participa aqui de uma modalidade empresária pensando em oferir o lucro. Então, aqui nessa modalidade, pensando que, por exemplo, no Banco Itaú, ele racha, né, ele rateia os dividendos, aquilo que ele liquidou como lucro e divide ali no número de ações. Segundo eu venho acompanhando, no último ano, em 2019, o Itaú dividiu 9,4% ali de dividendos, entendeu? É um bom valor ali para quem quer ser um acionista ali do Banco Itaú. Então, isso é interessante, isso é só para vocês terem ideia do que nós estamos falando de sociedade anônima. E quando a gente está pensando aqui em sociedade anônima, então ela não possui contrato de sociedade, sim, ato institucional, ela também terá que ter um nome, gente. E como ela é uma sociedade que não dá para ser uma sociedade ali de poucas pessoas, então não dá para eu pensar aqui em, por exemplo, firma, ou razão social, razão de sociedade. Vocês já imaginaram 30 mil pessoas aqui se tornando acionistas de uma determinada atividade empresarial e todo mundo discutindo, querendo colocar o seu sobrenome? Se torna inviável, né? Então, na sociedade anônima, o direito entendeu por bem que o nome da formação aqui do nome empresarial só pode ser denominação. Então, exemplificando ali como está no material ali nas minhas postas que eu já mandei para você, meu aluno, banco é a atividade, né, modalidade empresarial, Itaú seria a denominação. Estão vendo a palavrinha mágica SA? Não é palavrinha mágica, gente, é a indicação da modalidade empresarial. Então, SA quer dizer sociedade anônima. Então, nessa modalidade empresarial, ela é montada por uma formação, por uma denominação que você queira juntar aí, mais o ramo da atividade e a palavrinha mágica que indica o que é como sociedade anônima. Trago aqui de maneira genérica quais são as principais características de uma sociedade anônima, né? É possuir o seu registro aí na junta comercial, se não, né? Aquela pergunta que não quer calar, estou vendo a Idiz aí, que foi minha aluna online, lembra? Eu sempre pergunto aí na prova. Uma sociedade anônima que não teve o seu ato institucional levado a registro, é uma sociedade anônima? Não, gente, na verdade, uma sociedade comum, lembra? Sociedade comum é aquela sociedade residual, sociedade resto, aquela que não foi levada a registro. Então, uma sociedade anônima que não foi levada a registro, ela é classificada como uma sociedade comum.
Então, possui registro, sim, ali na junta comercial. Uma outra característica é que possui estatuto de sociedade, ou seja, as regras dessa sociedade, elas estão ali também presentes num documento em apartado, ou no mesmo ali documento que deu início. O membro, né, o antigo sócio, ele não recebe, ele não é mais chamado de sócio, ele é chamado de acionista. Então, agora, você que participa de uma sociedade anônima, você não é sócio, e sim acionista dessa modalidade empresarial. E pensando aqui em quem vai administrar essa sociedade, não dá mais para fazer uma nomeação de uma única pessoa, de um acionista, por exemplo, né? Nós estamos pensando aqui numa grande conglomerado aqui empresarial. Então, nós teremos o quê? Uma diretoria, né? Um presidente, um diretor financeiro, um diretor secretário, um diretor de expansão, um diretor de RH. Então, vejam que toda essa nomenclatura de cargos, ela pode ser criada já ali na questão do estatuto e da maneira ali como as pessoas ou aqueles que estão montando essa sociedade entenderem por bem ali para aquela modalidade. Eu vou partindo já para o fechamento aqui da nossa conversa, porque essa aula ela é voltada aos cursos não jurídicos. Então, a conversa sobre sociedade anônima, gente, temos tese aí de doutorado, dissertação de mestrado, no livro do Tomazetti, que é o livro que eu adoto ali para o segundo semestre, ele tem mais de 10 capítulos falando só sobre sociedade anônima. Então, evidentemente que não é aqui em 10 ou 15 minutinhos que existe a minha pretensão ou a nossa pretensão de estar esgotando o assunto, de maneira nenhuma, entendeu? Hoje, isso aqui é apenas uma conversa eu estou vendo, Heloísa, que você está falando, não vou entrar na sua onda de falar sobre licitação, não. Hoje aqui a gente quer falar só sobre sociedades empresárias. Acabei falando da sociedade não empresária e sociedade simples, indiquei a sociedade comum, que é aquela que não possui registro, e agora estamos falando aqui, só fechando mesmo a questão da sociedade anônima. Evidentemente que quando você haver a necessidade de você trabalhar aqui, de você estudar essa sociedade, você vai precisar se debruçar na Lei 6.404/76, porque na reforma do Código Civil, essa lei ela está tão boa, quando eu digo que está boa, ela não precisou de ser reformada. Então, o Código Civil vai fazer referência à Lei 6.404 de 1976, sim. Então, hoje uma conversa, na verdade, isso aqui é um beliscãozinho para lembrar você, meu aluno, de que existe essas modalidades empresariais, existe essas modalidades de sociedade no direito, e olha que eu ainda acabei nem falando da sociedade secreta, né, aquela chamada sociedade contra de participação. Vou deixar isso para uma outra conversa, para não deixar pesado demais a minha aula aqui com o pessoal de ADM, né, senão depois vocês vão lá e querem me crucificar para o coordenador. Então, aqui para os cursos não jurídicos, a gente faz uma limitação aqui com relação à profundidade do conteúdo, porque não há o interesse aqui, não há carga horária, e não há o interesse aqui por parte dos alunos de ter você não vai se tornar advogado aqui com 40 horas de direito empresarial para o Juliano, que ele ainda vai falar ainda de direito do consumidor nessas 40 horas. Então, fechando essa nossa aula de hoje, essa nossa conversa, então, durante essa aula, o entendimento aqui, o objetivo era fazer com que você entendesse que existem sociedades empresárias e sociedades não empresárias no direito brasileiro. As não empresárias são chamadas de sociedades simples, e as empresárias são as que nós conversamos, são apenas as sociedades limitadas e a sociedade anônima. Temos também a sociedade comum, que é aquela que não levou registro, não foi levada em registro em lugar nenhum. Alguns discutem, acham que não deveria ser uma modalidade de sociedade, eu também acho que não é, por isso que eu chamo ela de sociedade residual. É o resto, né? Deveria ter sido levada a registro, mas não foi, então por isso que chamamos de sociedade comum. E, como está nas minhas costas aí, o pessoal da live não está vendo, mas o pessoal do Google Meet está enxergando. A gente
fazer esse entendimento entre sociedades simples, né, não empresárias e sociedades empresárias, a LTDA e a SA, e conseguirmos fazermos uma diferenciação mínima entre essas características dessas sociedades, né? A sociedade LTDA é uma sociedade contratual, a sociedade anônima é uma sociedade institucional, ela é instituída, a responsabilidade da sociedade limitada é limitada à participação ali do sócio, a responsabilidade da sociedade anônima também limitada, ali ó, a sua participação, ali as suas cotas, as suas ações que vocês adquiriram. Então, são duas modalidades de sociedades no direito brasileiro, em que você, participante, seja como sócio na sociedade LTDA ou como acionista na sociedade anônima, você terá ali a responsabilidade limitada ao valor ali da sua participação, excluindo a conversa sobre o direito do trabalho, sobre o direito tributário, que não é objeto aqui da minha aula hoje. E, né, em havendo, que com certeza, o meu intuito aqui hoje foi plantar sementinhas da dúvida, né? Se eu conseguir deixar você em dúvida, é porque a minha aula está valendo de alguma coisa. Então, a gente tem que ter dúvida para que a gente possa estudar. Então, eu coloco ali dúvidas, coloco ali os meus contatos, né? O Instagram do professor Juliano Sonsim, pode entrar em contato que eu te respondo. Meu Facebook também, eu não entro muito ali no Facebook, mas tem muita gente ali que fala comigo, é Juliano Sonsim. E o meu canal do YouTube, que é recente, que eu estou subindo essas aulas, ainda não está de forma tão elaborada, porque essa quarentena, né, pegou a gente de surpresa, então não era o meu foco a gravação aqui de material didático, mas ali por uma questão de necessidade de meus alunos, eu andei subindo ali as aulas que a gente acabou fazendo online, mas eu me comprometo ali com vocês que eu vou estar revisando aquelas aulas no sentido não de conteúdo está ok, mas revisando a título de produção, né? Então, hoje a gente estamos lá com uma qualidade agora de internet, de câmera, de luz, um pouco melhor ali do que há um mês, há 40 dias atrás, quando a gente começou essas aulas online, que a coisa aí já não era tão boa como estávamos chegando. Então, dúvidas sobre essa questão das sociedades. Então, hoje foi apenas um beliscão aí no seu conteúdo, um beliscão dizendo assim, olha, você precisa estudar, você precisa pensar um pouco mais nesse assunto. E eu me coloco aqui à sua inteira disposição. Você que é meu aluno vai ter ali o meu contato no grupo ali de WhatsApp, pode me mandar mensagem, que se eu ver, eu te respondo, né? E não te garanto que vou responder na hora, porque, como eu estou dizendo, ao longo do dia ali eu tenho uma agenda até um pouco apertada, mas assim que possível eu te respondo. Mande as dúvidas por e-mail, no e-mail do professor, ou ali no Instagram, ou no Facebook, que eu terei prazer, evidentemente, de responder todas as suas dúvidas. E se eventualmente alguma eu não tenha de pronta a resposta, me comprometo aqui em a gente buscar um doutrinador, buscar uma solução, um entendimento jurisprudencial que possa vir aqui a te resolver e deixar você tranquilo com relação a esse assunto. Combinado? Então, espero que tenha sido gratificante, que tenha sido prazeroso no sentido aqui do conhecimento, e essa aula vou subir ela ali para a nossa plataforma Moodle, então vai estar disponível para você que não conseguiu assistir na íntegra. Estamos batendo agora 1h, quase 1h30, então já está longo demais, já conversamos muito, né? Amanhã tem aula também para o curso de Direito, a conversa não vai ser sociedade, mas se você tiver interesse, manda aí um ok, alguma coisa que eu te mando aí o link do Google Meet da aula. De manhã vai ter consumidor e depois empresarial, mas empresarial eu vou falar sobre Eireli, e à noite a gente já fecha a aula. Combinado? Então, até mais, me coloco à disposição e boa noite para vocês. Valeu!